Muito bom dia para quem está aqui com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai escutar depois, para você que vai ver no replay pelo YouTube ou para você que vai nos escutar pelo Spotify. Sejam muito bem-vindas. Toda sexta-feira, eu e a Fran aqui trazendo doses de consciência. Pílulas de consciência para vocês. A gente está aqui já há um tempo fazendo esse trabalho, trazendo essa conscientização, levantando essa bandeira do autocuidado. E eu vou me apresentar. Eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline. Sou terapeuta, sou mentora de mulheres, sou instrutora Teta Healing. Desde 2019, oficialmente trabalhando com mulheres, e a cada dia que passa, mais eu me abro para trabalhar com o feminino. O Outubro Rosa tem um significado especial para mim. Um, porque é meu aniversário, em outubro. Dois, porque várias portas começaram a se abrir para mim em termos de palestras, de vivências em outubro, porque realmente eu decidi contar a minha história. E a minha história é de uma pessoa que se tratou como máquina durante muito tempo e sofreu as consequências disso no próprio corpo. Então, hoje eu conduzo mulheres ao caminho de volta para si, para escutar o seu corpo, e a Fran tem um papel fundamental nesse lugar. Junto a ela, nós temos três programas, três filhos digitais: programa para purificação uterina, Inspira a Mulher e a comunidade do autocuidado, todos voltados para cura, reconexão com o feminino e autocuidado diário. Vou passar o bastão da fala para a Fran. Seja muito bem-vinda, minha parceira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu sou a Fran, também a minha história se tornou o meu trabalho, né? Porque eu também neguei muito o autocuidado, esse olhar interno, né, para mim, e acabei que eu caí doente, né, com doença autoimune, que a gente nada mais, a gente sabe que nada mais é do que uma luta contra a gente mesma, né? Porque se são os nossos anticorpos lutando contra o nosso próprio corpo, então significa que eu estava ali remando contra a maré, né? E, e parece ser tão básico, né? Mas, na verdade, quando a gente está lá no olho do furacão, a gente não consegue visualizar que a gente importa no meio desse furacão, né? Então, por conta disso, eu me tornei professora de yoga. Eu fiz muitas para trabalhar a parte do mental, né? Eu conhecia as terapias energéticas e aí eu me apaixonei, comecei a me aprofundar e também me tornei instrutora. E hoje estou aqui com essa experiência pessoal, Missão. podendo compartilhar que hoje eu vivo bem. Ontem mesmo eu fui no osteopata e eu disse meu diagnóstico para ele. E ele ficou chocado. Como uma pessoa tem esse diagnóstico e tem uma coluna tão livre, e tem uma coluna com tanto espaço, com muito mais mobilidade que qualquer pessoa. E é isso, sabe? Eu fiquei muito feliz. Arro. É sobre isso. O autocuidado, ele dá resultado, né? Um pouquinho todo dia. Às vezes a gente acha que tem que ser ações mirabolantes e que cortam na carne, mas e se a gente começar com um pouquinho todo dia? Lá na frente a gente vai Para colher pegar os o amor, resultados. né? Para você entender a importância disso. É sobre. Então vamos lá. Outubro Rosa. A importância do autocuidado na vida da mulher. Cuidar de si não é egoísmo. É o primeiro passo para cuidar de tudo o que importa. Aqui não dá eco Aí não, porque com o micro, né? você tá com o microfone. Eita, eu vou ter que sair aqui e share de novo. Vamos ver, porque eu não tô conseguindo passar. Acho que agora vai. Vamos ver, peraí.
Só um minutinho, gente. A tecnologia me deu um pau aqui. Acho que agora vai. Pronto. Então vamos lá. Autocuidado é energia em movimento. É dizer para o universo: eu me escolho. Quero começar Foi. com essa frase, justamente para que a gente pense sobre isso. O autocuidado é uma forma de desenvolver amor próprio. Muitas vezes a gente não entende, né? E tem uma dessas campanhas aí, né, do Outubro Rosa, que diz assim: quem se ama se cuida. Mas, peraí, será que eu me amo? E é me amar? Né? Será que eu realmente estou me amando? Será que realmente eu estou me cuidando? Ou será que eu estou me tratando como uma máquina? Será que eu estou parando para me escutar? Então, é importante a gente entender que o autocuidado, assim como o amor próprio, ele deve ser cultivado. Ele não vai nascer do dia para a noite. Ah, eu me amo. E não vai ser todos os dias que você vai estar se amando também, né? Mas você pode estar se cuidando todos os dias. Você pode estar escolhendo esse caminho do auto-amor, do autocuidado todos os dias. O que que é o autocuidado? O autocuidado é você olhar para si. É você, ele pode ter várias vertentes e você pode se cuidar de várias formas. A forma com que eu e a Fran a gente traz aqui do autocuidado é um momento de silêncio, é um momento de descanso, é um momento de relaxamento, é um momento de contemplação, de presença, é um momento de mexer o corpo, de movimento. Mas tem o autocuidado, por exemplo, mental, que é você fazer uma terapia. Tem o autocuidado, por exemplo, intelectual, que é você ler um bom livro. Tem o autocuidado financeiro, que é você cuidar das suas finanças, porque quando você cuida das suas finanças, muito provavelmente você vai se distanciar aí da ansiedade que traz quando a gente está com as finanças descuidadas. Então, é se colocar no centro da sua vida. É dizer para o universo: eu me escolho, eu estou no centro da minha vida. Fran, quer trazer E o alguma coisa? estético, né? O estético também, Pode né? ser o estético, e muitas pessoas fazem esse, né? O skincare, né? Mas não é só isso. Uma roupa Não. bonita, cuidar da minha imagem, né? Eu acho Dentro que isso para fora, fora para é uma dentro. consciência, é uma consequência, né, de nutrição interna e você, agora eu entendi a minha beleza, eu entendi aqui o meu brilho e eu vou deixar ele irradiar. É, mas nem sempre é assim, tá, gente? Lembrando que a gente é cíclica, a gente passa por momentos, fases na nossa vida. Às vezes a gente, por exemplo, a quem é mãe, né? A gente se doa tanto em determinadas fases para a maternidade que a gente esquece até quem a gente é. Muitas vezes, em vários momentos, a gente se perde de si mesma, e aí o autocuidado pode ser um caminho de retorno para si, um caminho Uhum, de retorno para si. Mas como que eu faço isso? Encontrando um momento para você. E aí, como você vai fazer? Se é o skincare, se é uma maquiagem, se é um batom, mas é fazer com constância, com consciência e com intenção todos os dias, né? Fazer algo por você. Pode ser comer uma comida boa, gostosa, nutritiva, caseira e se nutrir. É se nutrir, né, é. Fran? Esses passos, né? Isso que a gente traz, né? Por exemplo, o desafio Minha Paz, que a gente faz 21 dias de yoga, por exemplo. Esse é quando a gente coloca a semente, a gente rega a semente, a gente colhe. Ali é um momento em que você consegue desenvolver algo dentro de você, por exemplo, a autoestima, que não é algo passageiro. Quando você faz uma maquiagem num lugar profissional e aí você, nossa, a autoestima tá lá em cima, mas amanhã você acordou, você tirou a maquiagem e, ai, não, sou.
acabou, sabe? Então é sobre esse desenvolvimento interno, você estruturar internamente, entender, compreender o seu interior, ver a sua beleza, né? O seu corpo como a sua história, o seu corpo como o seu templo, para daí você ter isso aqui, né? Pode me ver. Uma vez por mês, mais ou menos, eu tô de batom. Nos outros dias, não. Mas para mim, é só uma questão, assim, de humor mesmo, sabe? Tipo, hoje vou passar um batonzinho. Hoje vou lembrar da Liz, que fala pra mamãe, passa o batom. Mas quando eu não tô, eu olho no espelho e, tipo, eu tô feliz. Hoje eu olhei pro espelho e tava feliz, mas eu olhei e falei assim, nossa, acho que tá faltando uma corzinha. E aí foi, sabe? Mas não é uma coisa que determina, sabe, o meu A sua bem-estar em beleza não relação a mim determina mesma. o seu amor mesmo, Eu né? acho que tem a ver com a ciclicidade que você trouxe, que a gente é cíclica, né? E tem vezes que eu tô empolgada e tal, e tem vezes que eu não tô, mas tô de boa ali, sabe? Não vou desmarcar uma live porque eu não, sabe? Jamais, jamais. É isso. Nem sempre a gente vai estar linda. Principalmente TPM e menstruação, né? Quando a gente está no nosso ciclo, no nosso período, são fases que a gente está mais para baixinho mesmo, né? Mas aí o que que acontece? O autocuidado, o batonzinho, o arrumar o cabelo, a imagem, tudo isso sustenta nesses momentos aonde internamente eu não estou me sentindo muito bem, né? Então é de dentro para fora e de fora para dentro. Então, Tem às as duas vezes, vias. tem as duas vias. Então, às vezes, o passar o batonzinho, ele vai me fazer sentir melhor por dentro. E muitas vezes, também o contrário. Eu praticar o autocuidado todos os dias, um belo dia eu vou olhar no espelho e falar: Nossa, que linda que eu tô hoje. Nossa, que linda que eu tô hoje. Nossa, como eu tô me amando hoje, né? Então, tem as duas vias aí. E a gente aceita e E acolhe acolhe. e leva essas duas vias, porque vai ter dia que a gente não quer fazer muita coisa, a gente quer estar de pijama, né? Uhum. Mas vai ter dia que colocar uma roupa bonita vai elevar a sua estima e vai te fazer ter uma apresentação melhor, uma imagem melhor, ser percebida melhor. E tudo isso importa, né, gente? A gente não pode esquecer que a gente vive na Terra, que a imagem importa, que infelizmente as pessoas não conseguem ler a energia. Né? Eu adoraria que as pessoas conseguissem, mas elas não conseguem ler nem a si mesmas, nem o que o próprio corpo diz. Então, não é só o interno, né? Tem também o externo, tem também a questão do nosso corpo, o físico, a imagem, tudo isso conta. Então, não é só cuidar, por exemplo, do espiritual. Quando eu comecei, né, no meu caminho espiritual de verdade, me entreguei para isso, eu me descuidei do físico, como se cuidar do físico fosse algo fútil, como se passar um batom, estar arrumada fosse algo fútil. E eu me distanciei muito de quem eu era, da minha verdade, da minha própria beleza, né, em nome de ser aceita numa comunidade das crenças que aquela comunidade prega. E eu me distanciei de mim mesma. E eu acho que se passar um batom, seja vermelho, seja o que for, da sua cor, do seu jeito, é honrar quem você é. Então, muito cuidado com esses lugares. Ai, porque agora eu sou espiritualizada e eu não cuido do meu corpo. De jeito nenhum. É aí que você precisa cuidar do seu corpo, da sua aparência. Por quê? Porque tudo isso reflete o amor que você sente por si mesma. E estar na sua verdade também é um ato de amor próprio, né? Também é um autocuidado. Quer falar alguma coisa sobre isso, Fran? Não, isso aí é difícil estar nessa verdade, né? Com tantos É, fatores externos, né? externos, Então, com cuidar do tanta. corpo é honrar o templo da alma, né? Eu É, percebo que muitas pessoas se confundem. Ai, agora eu vou cuidar só do meu espiritual. Não, mas o seu, como você se manifesta aqui na Terra através do seu corpo físico. Então, honrar o exatamente. corpo físico é honrar o seu espírito, porque o seu espírito está onde?
no seu corpo físico, você está experienciando uma vida na matéria. Então, é, é necessário que você cuide desse templo, desse veículo, muito bem cuidado. E cuidar quer dizer embelezar, cuidar quer dizer respirar, cuidar quer dizer nutrir, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, não vá para os extremos. Encontre o equilíbrio nisso aí. A outra parte também, vou cuidar só do corpo e esquecer do espiritual, também não é legal. Então, a gente precisa encontrar aí o equilíbrio. Quando a gente se olha com amor, a gente não só previne doença, mas também abrimos espaços para mais vitalidade, clareza e presença. O corpo fala e ele sempre mostra onde estamos ignorando nossas necessidades. O autocuidado energético é o quê? Equilibrar emoções, liberar tensões e manter a vibração elevada. Fran, quer trazer alguma coisa sobre isso? Aqui é sua expertise. Não, mas bora continuar. Bora continuar. Eu trouxe algo para ilustrar, né? Fofoca, gostamos, na medida, não deve conduzir a vida, mas eu acho que é importante a gente entender como funciona o ser humano. Todas as vezes que eu me deparo com algo que é exposto, eu gosto de entender quais são as motivações por trás daquilo. E aqui eu encontrei algo para poder desmistificar. Todo mundo conhece a Virgínia, né? Virgínia é uma influenciadora do Eu Brasil. conheço. É porque você não está aqui. Mas ela se envolve em muitas polêmicas e vende muito, enfim. E aí passou por vários altos e baixos. Não, a minha intenção aqui não é trazer a fofoca, tá? É trazer o que a mãe dela trouxe. Então, fizeram uma pergunta para a mãe dela, ela. Não sei se não a Virgínia parece que tem muita coisa entalada, guerreira ela. Então, uma outra mulher elogiando, né, uma seguidora da mãe elogiando a Virgínia. E a mãe disse, ela é surreal, exemplo de maturidade emocional e foco. Não é para qualquer mulher, não, viu? São para pouquíssimas. Amo os meus filhos. Enfim, o que que eu quero trazer aqui para vocês? O quanto que a mulher guerreira, que segura tudo, que guarda tudo e que aparece bem postada no externo, ela é valorizada. Então, muito provavelmente, essa mulher está carregando várias questões internamente. Se ela está cuidando do físico, do corpo, ela tem um autocuidado em dia, mas e o interno? Então eu trouxe isso aqui para a gente poder pensar o quanto que a sociedade ela aplaude quando a gente se cala internamente, quando a gente se mostra bonita externamente e o quanto a gente se coloca nesse lugar de guerreira e de que aguenta tudo e o tanto que isso é confundido com equilíbrio emocional. Não confunda equilíbrio emocional com repressão das emoções. Porque uma hora o seu corpo, por mais que você cuide dele, uma hora o seu corpo vai apitar. Porque somos também as nossas emoções, doenças psicossomáticas. Quem acompanha a Virgínia sabe que ela tem problemas de enxaqueca terríveis, né? E isso é uma das coisas que ela comenta. Então, o corpo vai dar sinais, mesmo que você esteja cuidando dele com dieta, com nutrição, mas é o quê? É um acúmulo emocional de coisas entaladas, não ditas, que ficam ali e uma hora essa coisa chega. Então, muitas vezes a gente confunde maturidade com não sentir. Achamos que ser madura é ser forte o tempo todo, é não chorar, não se abalar, não demonstrar o que está acontecendo dentro da gente. Eu falei para a Fran que eu chorei muito na vivência. E eu sou uma pessoa de choro fácil e às vezes eu choro do nada. Eu choro no carro, eu choro no templo espiritual aonde eu frequento. E aí as pessoas ficam assim: tá tudo bem? Tá tudo bem? Gente, eu só estou externando as minhas emoções. Os meus filhos já estão acostumados com isso. Mamãe, por que você está chorando? É de alegria, de tristeza? Eu falo, mamãe tá só botando para fora, né? Então o choro é colocar para fora. Eu não preciso ser forte o tempo inteiro, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por quê? Porque as pessoas se incomodam muito com o choro.
As pessoas se incomodam muito e o choro é o quê? Uma forma de alívio. Então, a verdadeira maturidade emocional, ela não é esconder o que se sente, mas saber acolher o que se sente com consciência. É reconhecer a raiva, a tristeza, o medo, sem se afogar neles, mas também sem negar. Fran, tô vendo que você tá aí. Eu tô lembrando de ontem, teve uma experimental de uma gestante de 33 semanas e ela fazia yoga, hot yoga. Então ela tá acostumada com um yoga muito intenso, né? E a aula para gestante é muito leve, é muito acolhedora, muito amorosa. E aí ela falou, no final ela falou, é, honestamente, é muito soft para mim, né, a aula. E mas mesmo assim, eu gostaria de fazer, porque eu quero me preparar para o parto. Daí ela começou a contar que as pessoas elogiam muito ela, porque ela não para, porque ela tá com a energia lá em É. cima, que durante toda a gestação ela não parou nada, ela faz não sei o que, faz não sei o que, arruma não sei o que, acabou de mudar, e ela que fez tudo na mudança, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu só virei e falei para ela assim: então eu acho que é essa aula que você precisa. A sua? É, a Eu acho que essa soft, mulher a precisa doce. reconhecer que ela pode parar. Ela está muito no fazer e pouco no sentir. E tá todo mundo assim pra ela, tá todo mundo Exato. E eu já aplaudindo fui ela. essa mulher. E aí a gente vê aqui, ó, é a maior influenciadora do Brasil e as pessoas estão batendo palma, né? Para a resiliência, para a maturidade emocional. Gente, cuidado. Cuidado com isso. Eu já fui essa pessoa que tratou meu corpo como máquina, que não parou, e o resultado foi uma depressão terrível, que me fez quase querer atentar contra a minha própria vida. Então, é óbvio que eu não quero que ninguém adoeça, mas o nosso corpo dá sinais quando a gente não para, quando a gente não descansa, quando a gente. E vai ficando pior, porque o acúmulo disso nos nossos chakras só vai piorando, né? Então, a Uhum, gente é também um corpo emocional. Então, toda emoção reprimida fica armazenada no corpo, e o corpo não esquece. Ele guarda memórias. E quando essas memórias não são liberadas, elas começam a se manifestar em formas de dores. Começa assim: dor, tensão, insônia, ansiedade, e depois só vai piorando. Só vai piorando. No meu caso, foi uma depressão, onde eu tive que entrar com medicamento e fazer todo um tratamento. Né? No caso da Fran, foi a própria doença autoimune, mas pode chegar a ser um câncer, que também é né? tratar eternamente, né? Exatamente. É sobre isso. O impacto de negligenciar o corpo e as emoções no negócio e na família. Então, quando a gente está sobrecarregado, o corpo entra em modo de sobrevivência. Olha o nível vago aí, ó. Emoções Olha, não vovó. acolhidas se transformam em cansaço, ansiedade e até bloqueios financeiros. O feminino que tenta dar conta de tudo começa a se desconectar da intuição, quem nunca, né? E isso reflete nas relações, no trabalho e nos resultados. Eu percebo que hoje em dia eu sou essa mulher que conecta essas mulheres de volta para a intuição, traz elas de volta para si mesmas, né? Mas o quanto eu já busquei essa ajuda externamente, né? E hoje eu consigo me autorregular, hoje eu consigo, óbvio, né? A gente precisa umas das outras, mas no dia a dia, com fortalecimento do meu autocuidado, com meu olhar interno para mim mesma, com meu amor por mim mesma, né? Eu fui desenvolvendo ferramentas para mim, para que eu pudesse voltar quando a gente se desconecta. Porque é natural, a gente vai se desconectar. E às vezes a gente vai precisar, às vezes a gente vai para outro lugar. E às vezes a gente vai precisar de uma amiga que vai falar, não é por aí. Às vezes a gente vai precisar de uma pessoa, de um terapeuta, para poder pegar na sua mão e falar, vem por aqui. Né? Eu atendi muitas mulheres, tenho atendido muitas mulheres que estão com excesso de menstruação. O meu, o meu despertar para o feminino começou assim. Eu conheci a ginecologia natural dessa forma, lá atrás, em 2018. Então, eu já estava trabalhando, já estava fazendo cursos de teta, ainda não era instrutora de teta,
Mas eu conheci a ginecologia natural dessa forma. Por quê? E aí eu tive toda uma mudança com o meu ciclo, mudei os meus absorventes, passei a plantar a lua, me reconectei com as ervas. O que que aconteceu? Cura. Sem precisar tomar um medicamento. Então essas mulheres hoje estão chegando para mim nesse lugar. Óbvio, né, gente? É uma é um caminho. Não quer dizer que é o único, mas é o caminho que eu escolhi e que eu tive resultado e eu levo esse caminho para as pessoas. Então, muitas mulheres adoecem porque querem ser fortes demais, por acreditarem que precisar dar conta de tudo e que sentir é fraqueza. Lembra lá, né? Mulher guerreira, mulher que tem maturidade emocional, que nada se abala, mas a gente esquece, sentir é humano. O autocuidado emocional é tão importante quanto o físico, porque não adianta cuidar do corpo se a alma continua sufocada. Quer trazer alguma coisa, Fran? É, dos relacionamentos, né? Quando a gente fica fora da gente, a gente vai fazendo um papel, né? E vai alimentando uma tristeza muito grande interna, né? E essa semana eu atendi uma pessoa do lado ao contrário, era um homem. Ele, ele percebeu que ele não estava sendo ele, que ele só estava fazendo tudo o que a esposa queria, e ele foi se apagando, se apagando, se apagando, e ele não sabe mais voltar. Dá E uma ele quer paradinha aí. voltar. Dá uma paradinha aí. Atendi muito essa semana. É, essa mulher forte, essa mulher guerreira, ela tá yang. E o que que acontece? Quando ela assume esse lugar de yang, ela automaticamente joga o homem pro lugar do yin. Sim. Né? E aí existe um desequilíbrio na relação. Essa mulher está sobrecarregada e esse homem está fraco. E aí essa mulher precisa voltar para o seu feminino para fortalecer esse masculino desse homem, para que ele assuma a liderança. Então tem muitas mulheres que chegam para mim nesse lugar. Fácil? Não é. É um retorno para si mesma, é um retorno para o feminino. Mas o quê? Você vai olhar a história dessa mulher, muitas vezes ela não teve um pai, muitas vezes ela precisou ser forte, ela precisou dar conta de tudo e agora simplesmente ela não sabe voltar. E aí Uhum. é aonde o meu trabalho, o trabalho da Fran entra. A Fran muito provavelmente agora com esse homem vai ajudá-lo a se fortalecer e a se posicionar para que ele assuma a liderança desse casamento, dessa vida e de si mesmo, né? Olha que interessante. Pode retornar. O que que você estava falando? Você ia. É exatamente isso. É. É exatamente isso. É isso, tá, gente? Então atrapalha os relacionamentos, as polaridades, né? Quanto mais eu tô nesse lugar de mulher guerreira, mais eu vou enfraquecer a pessoa que tá do meu lado. E aí a gente fica, mas não faz nada, mas não faz nada, mas não faz nada, né? Falando pro companheiro, mas na verdade é a gente que tá fazendo tudo. Faça um experimento. Começa a sair do controle. Você vai ver que automaticamente as cadeiras vão mudar. Mas, se permita, não é fácil. Pequenas práticas de autocuidado que cabem na rotina. Respiração consciente entre as tarefas, automassagem ou banho de ervas, ou mesmo um banho com a intenção à noite. Florais, reprogramações energéticas, aqui a gente está trazendo aqui o nosso trabalho terapêutico realmente. Um momento de silêncio por dia, nem que sejam 5 minutos. Reconhecer e validar o que sente antes de tentar resolver. Estar com outras mulheres que têm como valor o autocuidado e o fortalecimento do amor próprio, do empoderamento e do incentivo ao autocuidado. Autoexame, exames de rotina. E aí a gente vai trazer também, né, os nossos programas. Mas o autocuidado, ele não precisa ser mais uma obrigação. Ele pode ser um ato de amor simples, mas diário. Eu vejo o autocuidado como uma poupança. E porque eu pratico, né, o autocuidado todos os dias. Todos os dias. E todos os dias eu coloco no story. Já cuidou de você hoje? Já olhou para você hoje? Né? E é por isso. E eu vejo como uma poupança. Quando a gente está com o autocuidado em dia, quando a gente está no equilíbrio, as, os intempéries da vida, as dificuldades, os desafios da vida vão vir e a gente não vai se abater tão fácil, porque a nossa poupancinha está em dia. A gente está cheia.
de alto amor. A gente tá, não tá vazia, a gente tá transbordando. Fala, Fran, E você fez aí, uma quando. carinha. É, porque aí, quando decai, quando acontece alguma coisa com a gente, porque a gente é humana e passa por situações delicadas, a gente tem essa reserva, né, Cá? E, É, e vai sendo diferente, porque aí você, mesmo no momento frágil, você consegue se cuidar um pouquinho. é Você isso. consegue não se abandonar. Eu tava pensando esses dias, eu tava tão Você tá cansada. nutrida, né? Eu tava tão cansada, mas era automático eu levantar, fazer o meu alimento lá bonitinho, porque a minha dieta exige muito de mim. E normalmente, quando eu tava cansada, eu comia qualquer coisa. E hoje eu não aceito mais comer coisa que não me nutra. E eu tava lá fazendo, sabe? E eu vim, sentei, fiz o meu japa. E depois eu parei pra pensar, nossa. Automático. Antes, essa Francine jamais faria isso. Jamais. Então, é isso, essa poupança. Gostei muito dessa Porque ideia. é uma reserva energética, né, que fica ali. E quando você se nutre, na hora que você precisar estar numa posição que vai te exigir a mulher guerreira, que vai exigir que você se posicione, você vai estar bem, mas não num lugar de ir para a guerra, mas num lugar também de estar bem consigo mesma. Você não precisa, você está bem, você está tranquila, você está em si. Quando a gente está em si, meu Deus do céu. Não tem, eu falo, é a coisa mais poderosa que existe, é quando a gente está na gente, é quando a gente está no equilíbrio, né? Então, o autocuidado ele não precisa ser uma obrigação, ele é um ato de amor simples, mas que precisa ser diário. O impacto de negligenciar o corpo e as emoções no negócio e na família. Então, quando a gente está sobrecarregado, o corpo entra em modo de sobrevivência. Acho que isso que eu já falei. O exemplo que damos às próximas gerações, atenção, mamães. Quando uma mulher se escolhe, ela ensina as filhas, sobrinhas e outras mulheres a fazerem o mesmo. A gente precisa sair desse lugar que a sociedade nos coloca de que a gente precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. A gente não precisa. Essa mulher que é vangloriada, essa mulher que é colocada num pedestal, mas a gente não sabe como essa mulher está por dentro. Essa mulher, muitas vezes, ela deve estar em frangalhos, e aí a gente está falando sobre autocuidado aqui, né? A gente está falando sobre o outubro rosa aqui, e isso pode o quê? Acarretar numa doença, num câncer no futuro. Então, é importante a gente já começar a ensinar desde agora para as gerações futuras que a gente precisa se cuidar. Deixa eu só tirar o negocinho aqui. Peraí que tá dando um barulhinho. Pronto. Que a gente precisa se cuidar. É, o feminino que tenta dar conta de. Não. Quando estamos sobre. Não, não, peraí, desculpa, gente, eu me perdi. Tá. Curar o feminino em nós é curar gerações. Então a gente tem esse papel realmente de ensinar as nossas filhas, as nossas sobrinhas, até quem veio antes, né? Porque isso é uma consciência coletiva que precisa ser quebrada. E começa como? Com você, abrindo espaço na sua agenda para você cuidar de si mesmo. O corpo e a energia guardam memórias, e quando a gente escolhe o cuidado, quebramos padrões de negligência e culpa. Somos espelhos das mulheres que virão depois de nós. Cuidar de si não é egoísmo, é o primeiro passo para cuidar de tudo que importa. Que esse outubro rosa te lembre que seu corpo é sagrado e que a energia da vida passa por você. Quanto mais você se cuida, mais o universo pode cuidar de você também. Não se esqueça de descansar, sempre trago isso aqui para você. Descanso é um investimento, descanso é estratégia, descanso não é luxo. A energia que você manifesta não nasce do que você deseja, mas daquilo que você escolhe com consistência todos os dias. Franzinha, para finalizar, É, se toque, né? A campanha é essa, se toque, se fala para sua toque. filha, fala para sua mãe, fala para todo mundo, se toque. E se você quiser se conhecer um pouquinho mais profundamente, né? Se você quiser ter consciência corporal para que esse toque valha, né? A gente tem a nossa comunidade do autocuidado com muito conteúdo disponível para vocês, mas
A gente está com foco muito no desafio Minha Paz, porque são 21 dias de autocuidado para que vocês criem mesmo esse hábito, né? A gente tem alunas que está fazendo em sequência pela segunda vez, porque realmente elas viram ali o valor daquilo, A poupancinha a em dia. poupancinha, né, por um valor tão acessível que é R$ 48. Então, a gente convida vocês podem entrar a qualquer momento, né, não importa, lá cada um tá num dia, então a Camila fala, check no dia 11, a outra vai e fala, check no dia 5, mas o importante é a gente se incentivar e tá ali uma pelas outras, porque mulheres juntas é algo surreal, fortalecedor. Então, além disso, né, tem a meditação e automassagem, Reiki. yoga nidra, reiki, é incrível, é assim, São 21 sensacional. dias de cuidado mesmo para você desenvolver um novo hábito. Eu amo. Sim. Além disso, a gente tem o nosso programa para purificação uterina, que é algo mais profundo. Então, para mulheres aí que já estão experienciando problemas, que querem, que já identificaram, que querem realmente voltar para o seu feminino, que já tem problemas mesmo, como essas que eu trouxe aqui, de menstruação, miomas, e essa doença já se manifestou no físico. Existe o nosso programa para purificação uterina, onde a gente vai trabalhar os corpos sutis, vamos trabalhar as crenças do feminino, como vaporização do útero, yoga, Kundalini e meditação. A nossa próxima turma acontece no dia 5 do 11, é lavanda, mulheres que querem engravidar. A lavanda prepara o útero para isso de uma forma natural. Vejo muitas mulheres aí indo para FIV, não conseguindo engravidar, e na verdade o corpo só está pedindo um retorno para si mesmo, guardadas as devidas proporções, tá, gente? E se você quer começar hoje, a gente super indica esse projeto que é maravilhoso. Eu falo com um sorriso nos lábios, porque me ajuda muito. Então, são 7 dias para voltar para si e se reencontrar. Esse programa é um programa realmente onde você não tem acesso a gente, mas tem acesso a práticas que nós gravamos especialmente para que você retorne para o seu feminino sagrado. Então, tudo aqui é para você retornar para o seu autocuidado, para você retornar para si, para você não precisar adoecer para poder se priorizar. É isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Feliz sexta. E não se esqueça, comece hoje, comece por dentro, comece pelo útero. Por quê? Porque o nosso útero é a nossa primeira casa, é a morada da nossa energia vital, é o nosso centro de poder. E se precisar de ajuda, tem eu, tem a Fran, tem os nossos programas, tem os nossos trabalhos terapêuticos. Vai ser uma alegria guiar vocês nessa jornada de retorno ao feminino sagrado. Muito obrigada. Isso vai ficar disponível, como sempre, no YouTube e depois eu vou subir também no Spotify. Gratidão, Franzinha. Beijo, Tchau, tchau. gratidão. Obrigada por estarem aqui.